Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Pois é, gente, tá aí. Essa visão de você, a chapuletada que o gato levou, né, o gato curioso levou do camaleão, da iguana, né? Algo assim. Para acordar muita gente é preciso um solavanco, né, na vida. Para acordar as pessoas, né, habituadas a um certo tipo de cultura, né, às vezes maldosamente impregnado, estrategicamente impregnado, assim como uma guerra, viu? Assim como uma GU é RRA, para que as pessoas se tornem aquilo que aqueles que querem dominar façam com que todos acreditem, todos pensem que a vida que levem é aquela vidinha, tá? E isso é difícil de acordar, de, né, você raciocinar, a não ser que você participe de estudos, né, queira, inclusive, instintivamente. É difícil, mas participe de grupos, né, de pessoas que pensam, que desejam se libertar, né? Se a gente transferir isso para a política, né? Então todo mundo pensava, né? Pensava que iria serem salvos pelos militares, né? Porque estão sendo constrangidos por um espectro quadrilheiro, um espectro corrupto, um espectro, né? Que o nosso país está fadado a ser, né? Um futuro não para os seus, mas para os ainda resquícios dos colonizadores, famílias deles, tais, né? É isso, se arrasta, né? Militares não tem jeito, se apegam a um sujeito, né? No caso, o Bolsonaro, que chegou chegando, mostrando, contando, falando do jeito particular, que lhe é peculiar. Para mim não interessa, o que interessa é que deixou dinheiro em caixa, né? E poderia falar de outra forma? Sim, poderia, mas essa é a forma que ele encontrou e eu entendi perfeitamente, estava sintonizado perfeitamente naquilo que ele falava. E ainda continua, né? Como resultado, esse espectro corrupto, esse espectro, sei lá que como pode se qualificar, decidiu então contra-atacar, né? Depois de Lava Jato, depois, né, que é discutível isso também, né? Dizem que foi questões políticas. Como eu mencionei antes, a exposição a informações verdadeiras não importa mais. Uma pessoa moralmente corrompida é incapaz de avaliar informações verdadeiras. Os fatos não dizem nada a ela, mesmo se eu der um banho nela, um banho de informações com provas autênticas, com documentos, com fotos. Mesmo que eu a leve à força para a União Soviética, ao campo de concentração, ela se recusará a acreditar, até receber um chute no traseiro gordo. Quando um coturno esmagar seus testículos, só aí então ele vai entender, mas antes disso não. Esse é o trágico da situação atual, da corrupção moral. Brigas entre PT e PSDB para passar o poder de um para o outro, e o outro, PT, não quis, queria continuar e pagou para isso, né? E certamente, né, todas as ideologias existem banqueiros por trás. Mas é só dar uma olhadinha. É só dar uma olhadinha que você saberá se defender, saberá o que se passa realmente ao seu redor. Estude, leia, busque a história agora com as redes sociais, com
a internet, apesar dos pesares, existem uns formatos de buscas, né? Contando com a intuição também, porém, na prática, né, se puder viajar, melhor. Entenda tudo o que se passa ao seu redor. Então queriam os militares, queriam o Bolsonaro, se apegam a Deus que vai salvar tudo. Eu costumo dizer assim, Deus deu a madeira, né? Aliás, deu tudo grátis para a gente só usufruir, com alguns outros detalhes, né? Para se proteger das intempéries, mas os nossos antepassados se protegiam, né? Agora, uma vida confortável não significa tudo isso que a gente está vendo aí, ar-condicionado, muita prédios, né? Para quê, né? Para que tanta gente no mundo, né? Uma procriação desmedida, indiscriminada, e depois querem que os militares, um sujeito e Deus resolvam. Essa montoeira de gente que nasce sem fé e sem lei, embaixo do céu azul, não. Então, Deus deu tudo grátis. A gente criou essa vidinha material. É difícil nos grupos convencer as pessoas que ficam martelando esse negócio de Deus que vai resolver, Deus, que vai resolver, e aguenta aí, depois de 50 anos, os problemas aí, a olhos vistos, cada vez mais crescendo, e as pessoas ficam sempre confiando em algo externo, virar algo externo. É uma fé cega que às vezes, né, é mal compreendida. Sabemos até que as instituições religiosas, né, existem falsos líderes, né, até os comunas infiltrados para distorcer a fé, distorcer a verdadeira fundamento religioso, e as pessoas ficam assim, não sentem, não notam, não percebem o erro, né? E não adianta a gente tentar convencer. Difícil. O que ele pode fazer por você, o que você pode fazer por ele. Disse que cada Deus deu uma um deve madeira. saber o que pode fazer pelo país. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Isso mesmo. Não é jogar responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês que está aqui. Agora, o bonitinho não acha que ele ia dar cadeira, ia dar mesa, ia dar portas, e, né, todos os utensílios que são oriundos da matéria-prima madeira. Não é? Então as pessoas acham que não entendem quando eu digo, olha, Deus ajuda a parte espiritual, nego. A mão na massa, a briga na terra é nossa. Não vai cair um raio do céu para vingar, né? Que as pessoas acham que Deus é vingativo, né? A lei dos céus vai ser terrível, parará. Deus não é vingativo. Dê uma olhadinha para o seu lado. Dê uma olhadinha, que aí você pode despertar e se salvar, assim como essas imagens que estamos vendo até agora, né? Abraços.